Olá pessoal, meu nome é Gerson Guedes, o nosso assunto de hoje é entomologia agrícola. Dentro da entomologia agrícola nós vamos falar de anatomia interna e fisiologia dos insetos. Esse é um tema extenso e nós vamos dividir em duas aulas. Nessa segunda parte nós vamos falar de órgãos dos sentidos, do sistema nervoso e sistema muscular dos insetos, além do sistema glandular que nós vamos falar junto com muda e metamorfose. Também com relação aos órgãos dos sentidos há muitas generalizações na literatura. Se estuda insetos com maior facilidade de serem observados, como insetos grandes, besouros, lagartas grandes, e isso é generalizado ou é extrapolado para outros grupos. Isso se repete com relação aos órgãos dos sentidos ou o sistema sensorial dos insetos. Os insetos têm uma visão, senso tátil, audição, olfato e gustação. Todos esses sentidos funcionam com uma relação de receptores que estão no exterior do corpo do inseto e mandam essas mensagens para a parte interna do corpo. Então, os sentidos dos insetos fazem a relação do que ocorre no ambiente com o corpo do inseto. Essa outra figura, com mais detalhes, mostra então esse sentido sensorial num lepidóptero, que tem duas fases importantes, a fase larval aqui embaixo e a fase adulta lá em cima. E aqueles detalhes ali representam sensores que estão distribuídos nas antenas, nas pernas, nas asas de um adulto e depois na fase larval, nesse inseto, principalmente na cabeça, então em antenas ou órgãos sensoriais presentes na boca do inseto, então responsáveis pelo olfato e principalmente pela gustação. A visão dos insetos é um dos casos dessas generalizações. Está em detalhe nesse slide aqui a visão de um lepidóptero, né? Então a visão é baseada nesses fotorreceptores presentes principalmente na cabeça dos insetos. Esses fotorreceptores então são pequenos olhos que permitem a passagem de luz. Eles também podem estar presentes em ocelos, que são olhos mais simples que estão presentes principalmente em hemíptera e também eventualmente em larvas. Os olhos dos insetos são compostos, como também alguns ocelos podem ser compostos. O olho tem uma relação muito similar com o que nós conhecemos dos olhos de outros animais, então, que é uma estrutura transparente que permite passagem de luz, chamada de córnea. Abaixo tem um cristalino e abaixo do cristalino tem outra estrutura chamada rabidoma que transmite essa informação para o sistema nervoso central do inseto. Então, os olhos compostos dos insetos são subdivididos em omatídeos, que em alguns casos, por exemplo, em Lepidoptera e Hemiptera, que são olhos mais eficientes, chegam a apresentar 400, 600 componentes desse tipo. A visão dos insetos é muito estudada em insetos que apresentam olhos compostos e grandes, como é o caso de Diptera e Hemiptera, e isso facilmente pode ser observado. Mas existem estruturas muito mais simples, denominadas deocelos, né, que estão presentes principalmente em larvas e em alguns adultos também, que é uma estrutura similar ao olho ao omatídeo, como nós falamos anteriormente. Também tem uma córnea transparente que permite a passagem de luz, uma parte que se sensibiliza logo embaixo e passa essas informações para o sistema nervoso. E com isso os insetos conseguem identificar diferentes formas, cores, enfim. Essa variação permite que alguns insetos tenham uma visão muito sofisticada, identifiquem diferentes tons de cores, comprimentos de onda que o homem não enxerga, por exemplo, identifiquem formas. O caso típico é de abelhas, né? As abelhas conseguem identificar cor, forma, viajar quilômetros e voltar para a sua caixa, para o seu ninho, né? E identificar essas estruturas muito próximas umas das outras por cores e formas. Um outro senso importante ou sentido importante dos insetos é o senso tátil. Ele é extremamente variável. Se nós pensarmos que uma larva pode ter um pelo tátil no aparelho bucal ou uma fêmea adulta ter lá no seu ovipositor um outro pelo tátil, ou seja, vai da cabeça ao ovipositor dos insetos, por exemplo, essa capacidade de sentir. Então toda essa capacidade de sentir o que ocorre no ambiente está baseada no sentido tátil, então está baseada em pelos receptores mecânicos de movimento no exterior, ou seja, o inseto toca, entre aspas, o objeto e consegue sentir, identificar essa estrutura. Nessa figura mostra um pelo tátil esquemático, um tricógeno,
que mostra, a figura mostra uma parte quitinizada, portanto não sensível, mas na base desse pelo tátil quitinizado não sensível há um neurônio, e esse neurônio tem a capacidade de passar essas informações do toque do inseto em qualquer estrutura para o sistema nervoso e ele fazer a identificação, por exemplo, de um alimento ou de um local para oviposição. Então esses são exemplos típicos do senso tátil do inseto que pode estar presente num adulto, e aqui, mostrando essa figura de lagarta, está distribuído por todo o corpo da lagarta, nas pernas, no aparelho bucal. Então esse é o senso tátil dos insetos, representado nesse caso principalmente em Lepidoptera, em larvas de Lepidoptera, mas está presente em todos os insetos, dependendo do alimento que ele utiliza, do ambiente que ele vive. Outro sentido importante para alguns grupos de insetos é a audição. A audição, então, está presente com variações, obviamente, nos insetos, e ela é utilizada para a comunicação entre os insetos, principalmente na reprodução. Por isso nós conhecemos do dia a dia aquele barulho dos grilos, por exemplo, das esperanças, vários grupos de Ortóptera que se comunicam por meio da audição. A audição está baseada em mecanorreceptores. Também, lembrando que a cutícula dos insetos é quitinizada, dura, não sensível, esses mecanorreceptores estão relacionados à cutícula por neurônios ou por células, por um conjunto de células que transmite essas informações para o sistema nervoso. Então a comunicação dos insetos pode ser feita por meio desses mecanorreceptores que funcionam como uma audição. Existe um exemplo muito importante, recente, de estudo da audição em ortópteras que estão presentes na Ilha de Páscoa ou no Pacífico ao lado do Chile. Pesquisadores chilenos e americanos chegaram à conclusão que esses ortóptera têm um ouvido muito similar ao ouvido de mamíferos, ou seja, mesmo aqueles ossos que estão presentes no ouvido humano ou de outros mamíferos e que transmitem essa ressonância ou esses ruídos são transmitidos para essas estruturas, já estavam presentes em insetos há milhões de anos, depois aparecem em mamíferos. São típicos mecanorreceptores, então, que estão similarmente aparentes em Ortóptera. Aqui nessa figura nós vimos ao lado então um grilo que apresenta essa estrutura mecanorreceptora ou um tímpano, como é chamado, próximo no abdômen, próximo às pernas, e os ruídos são produzidos nesse sistema por um feixe de pelos, né, similares a um pente, que roça na perna e no abdômen e produz aquele ruído que nós tanto apreciamos, ou muita gente não aprecia, é verdade. Então a audição está relacionada a vários aspectos, como a reprodução, mas além disso ele pode estar relacionada à detecção de predadores, à comunicação e ao recebimento de estímulos do ambiente e comunicação, obviamente, para a cópula. E essa figura mostra, então, órgãos timpânicos em dois grupos de insetos, lá numa cigarra, numa cigarrinha. Esse órgão timpânico está no dorso e aqui à direita um grilo que tem esses órgãos timpânicos presentes nas pernas, né? E aqui representado de várias formas esse órgão timpânico, que é na verdade uma caixa de ressonância. A sua parte exterior é quitinizada, dura, morta, embaixo dela tem um conjunto de neurônios que passa essas informações quando o som faz essa estrutura vibrar. Dois sentidos muito importantes nos insetos são o olfato e a gustação. O olfato e a gustação estão baseados em quimiorreceptores, que estão distribuídos geralmente no aparelho bucal, mas podem estar em antenas, em outras estruturas dos insetos. Então essas estruturas estão baseadas em quimiorreceptores, que são capazes então de identificar compostos, identificar sabores, identificar cheiros diferentes. São muito importantes nos insetos, então, para a identificação, por exemplo, de feromônios, escolha de alimento, enfim. Essa figura mostra um pelo capaz de identificar esses compostos, que também, nesse caso, está baseado em neurônios. Esses neurônios vão até esse pelo tátil ou pelo olfativo, melhor, e é capaz de receber essa informação e transmitir para o sistema nervoso central e voltar a permitir que o inseto tome uma decisão de se alimentar, de mudar de planta ou de identificar uma fêmea
apta para reprodução. Então esse sentido, o olfato e a gustação é muito referenciado com relação à identificação de feromônios. Os feromônios são a forma mais importante de comunicação entre insetos da mesma espécie e permite que eles se comuniquem. Isso é muito comum, por exemplo, num formigueiro os insetos conseguem tomar decisões de atacar um inimigo, de sair para colher uma planta, enfim, com base na comunicação por meio de feromônios. E a estrutura que identifica esses compostos, então, são essas sensilas capazes de identificar e de determinar a tomada de decisões. Também essas estruturas estão presentes em vários outros insetos. Nessa parte à direita da figura mostra detalhe de um percevejo. Esse percevejo apresenta na sua antena um pelo sensível que consegue identificar a presença de um composto. Esse composto atravessa os poros dessa antena, entra e sensibiliza os neurônios olfativos que levam essa informação até o sistema nervoso do inseto, permitindo que ele tome decisões com base nisso. Então essas partículas do odor ou da substância química com cheiro sensibiliza essa estrutura dentro do poro, atravessa o poro e dentro do neurônio, levando essa informação até o sistema nervoso central e permitindo que o inseto decida ou tome medidas para se alimentar, para fugir, para copular, enfim, todas as coordenações do seu comportamento são baseadas na informação vinda do exterior, por exemplo, essas substâncias químicas que permitem modificar o comportamento dos insetos. Também essa figura mostra o sistema olfativo e degustação de um díptera. Lá no canto esquerdo da figura tem uma mosca e está marcado o seu tarso ali e o aparelho bucal. Em ambas as estruturas, né, há sensilas capazes de perceber sabores ligadas às peças bucais, que são nada mais do que quimioreceptores das informações do exterior. E aqui no centro tem um gráfico que mostra a capacidade dessa mosca de identificar diferentes compostos. E cada um desses compostos são identificados por diferentes neurônios. Então o detalhe da figura mostra a cabeça, o aparelho bucal e a cabeça, e os neurônios, cada um com uma cor, que depois são representados no gráfico ao lado e são responsáveis por são quimioreceptores, e de identificar os diferentes compostos que estão presentes naquele alimento, ou seja, sal, carne, açúcar ou até mesmo o mel. Então, cada um desses compostos é identificado por diferentes receptores e transmitida essa informação por diferentes neurônios presentes no aparelho bucal de uma mosca. O sistema nervoso dos insetos é que faz toda a coordenação de todo o funcionamento do corpo dos insetos. Então, tudo que nós falamos de alimentação, dos órgãos dos sentidos, do comportamento dos insetos é coordenado pelo sistema nervoso. O sistema nervoso dos insetos pode ser dividido em central, visceral e periférico. E a estrutura que baseia todo esse funcionamento, então, são os neurônios. Os neurônios, então, exemplo do que a gente já viu em várias figuras, eles estão distribuídos em todo o corpo do inseto, contidos nesse sistema, e levam todas as informações de sensação, de coordenação, de comportamento do corpo dos insetos. Os neurônios, então, que são essas estruturas básicas do sistema nervoso, podem ser divididos em 3 tipos: bipolares, multipolares ou unipolares. E esse neurônio é subdividido, então, em estruturas numa parte central e no axônio, que são esses prolongamentos da estrutura neuronal. E os neurônios também podem ser representados, né, de outra forma, ali um mais simples, por um dendrito ou dendrito, a parte central, corpo central, o corpo celular do neurônio, e essa extensão, então, que é o seu axônio. Então essas na parte terminal dos hormônios, e tem essas ramificações que se comunicam com outros neurônios. Então esse sistema de neurônios, eles se ligam entre si e transmitem essas comunicações ou essas informações, e também a tomada de decisões, por exemplo, com base nos sentidos que nós falamos logo atrás. Então o sistema nervoso coordena todo
esse funcionamento do corpo dos insetos. Dentro do sistema nervoso é importante entender a transmissão do impulso nervoso, ou seja, a transmissão dessas informações, o fluxo dessas informações no sistema é importante pelo entendimento fisiológico, mas também é muito importante para o agrônomo, ou seja, muitos inseticidas que são utilizados no dia a dia interferem na transmissão desses impulsos nervosos, ou seja, eles modificam essas transmissões e colapsam o sistema nervoso, levando o inseto à morte. Então, entender transmissão do impulso nervoso tem importância pela fisiologia e também tem importância pela aplicação prática quando nós falamos de inseticidas que atuam no sistema nervoso. O exemplo da transmissão do impulso nervoso está nessa figura que mostra um pelo sensível que pode ser tocado, tocar um alimento, enfim, e na base desse pelo tem um neurônio. O neurônio tem um axônio e esse axônio se liga a um outro neurônio. Dentro desse axônio passam informações, por exemplo, para a tomada de decisão com relação à alimentação, ou seja, a opção, a escolha de um pulgão que faz uma picada de prova numa planta é tomada com base nisso. Ele provou a planta lá e tem que tomar a decisão se alimenta ou não, se aquela planta é hospedeira dessa espécie. Então esse é um exemplo prático do fluxo de informações dentro do sistema nervoso. Essa transmissão é elétrica e química e nós vamos falar logo em seguida dela. Na base então desse neurônio tem um outro neurônio que está ligado a um gânglio, podia estar no cérebro do inseto para essa tomada de decisão. Então, quando essa informação passa de neurônio para neurônio, nesse gânglio, né, o inseto tem a chance de tomar a decisão. E essa decisão, no caso de um pulgão ou de uma lagarta, é se alimentar ou não se alimentar. É o exemplo que nós demos. Então, na outra ponta, esse fluxo dessa informação vai até o músculo. Então, fazendo com que essa picada decida que o pulgão suga aquela planta ou que a lagarta se alimenta daquela folha que ela está, sobre a qual ela está. Então, essas decisões são tomadas com base no fluxo de informações dentro do sistema nervoso. E é sobre essa estrutura que agem muitos inseticidas, colapsando o sistema e levando o inseto à morte por esse colapso do sistema nervoso. Ou seja, são os inseticidas neurotóxicos que nós vamos falar no final da nossa aula. Então, toda a transmissão desse impulso nervoso ou dos impulsos nervosos no corpo do inseto são coordenadas por um sistema central. O sistema nervoso central dos insetos está representado nessa figura que mostra um adulto, um inseto desenvolvido, com uma corda ventral ao longo do seu corpo. Claro que isso é um esquema que simplifica esse sistema, mas mostra na parte anterior, na cabeça do inseto, um gânglio grande ligado aos olhos e às antenas, envolvendo o aparelho digestivo, e depois ao longo do tórax vários gânglios, né? 3 gânglios, e depois ao longo do abdômen vários gânglios. Lembrem que os insetos são muito mais diversos e variáveis do que essa estrutura, mas essa corda ventral que coordena o sistema nervoso dos insetos está presente numa lagarta, de forma mais simplificada, numa larva de um besouro e depois, obviamente, com maior complexidade nos adultos. E, de novo, essa figura mostra essa representação do sistema nervoso lá da parte central, que é um chamado de cérebro, e os gânglios ao longo do corpo, tanto na parte torácica como abdominal do inseto. Essa figura mostra a estrutura de um gânglio, que estão esses gânglios distribuídos ao longo do corpo do inseto, e aqui a representação de um gânglio em detalhes da parte abdominal do inseto, mostrando o seu conjunto de detalhes a partir da lamela neural que envolve esse gânglio e um conjunto de neurônios dentro desse gânglio. Essa outra figura mostra detalhes do sistema nervoso central dos insetos, ou um lobo óptico, que é ligado, portanto, à visão dos insetos, depois o deutocérebro, o gânglio central, e aí os outros gânglios mais ligados ao aparelho digestivo do inseto. E a parte direita mostra a representação ao longo do corpo da mesma corda, que está em azul, corda nervosa, a partir da parte central, ao longo do corpo desse inseto. E, de novo, essa representação, a partir da parte central, em vermelho, vai
mostrando detalhes envolvendo o aparelho digestivo e depois ao longo do tórax e do abdômen do inseto. Então, o sistema nervoso dos insetos, representado nessas figuras, embora generalistas, né, mostram que é uma parte central que coordena essas informações e depois uma corda que se distribui ao longo do corpo do inseto, centralizada por gânglios. E esses gânglios recebem as informações lá da perna, lá da antena ou lá do ovipositor do inseto. Então, uma coordenação central de sensilas que estão distribuídas ao longo de todo o corpo dos insetos. A transmissão do impulso nervoso nos insetos se dá de duas formas, pelo meio elétrico e químico. E os detalhes nós vamos ver na sequência. Esse slide mostra um neurônio e a ideia dessa transmissão por meio, através desse neurônio, que se dá por processo elétrico no axônio. E na parte à direita do slide aparecem a transmissão do impulso nervoso entre neurônios ou entre um neurônio e o músculo, que se dá de forma química nas sinapses. Essa outra figura mostra a transmissão do impulso nervoso na sua parte elétrica, ou seja, o detalhe de um neurônio e entre um neurônio e outro, na extensão desse neurônio tem um axônio. Esse axônio passa a receber aquele estímulo, que seja a sucção de uma planta ou o inseto receber uma informação do exterior, e essa célula em repouso mostra, a partir desse repouso, a possibilidade de abertura dos canais de sódio, ou seja, ao longo do neurônio existe essa sequência de canais que, abertos, permite um influxo de sódio. O influxo de sódio nos canais de sódio permite a elevação do potencial, e esse potencial elevado transmite ao longo do neurônio essa passagem da informação, seja ela qual for. Então, eleva o potencial com a entrada de sódio e logo em seguida sai o potássio da célula. Então, essa informação com entrada e saída, entrada de sódio e saída de potássio, permite que a informação passe através do neurônio, que está representada nessa parte animada aqui embaixo. Ou seja, entra sódio, sai potássio, elevando o potencial dentro da célula e passando o impulso nervoso até o axônio, o final do axônio, nessa parte. Então, esse conjunto de informações químicas e elétricas permite a passagem dessa informação. Então, voltando à transmissão do impulso nervoso, essa figura que nós vimos aqui, ela dá a ideia dessa transmissão. Essa ideia da transmissão em detalhes dentro ou entre neurônios dentro de um gânglio. O que mostra essa figura a partir de um estímulo lá na extremidade esquerda da figura, qualquer que seja um estímulo, a percepção de cor, de sabor, a identificação da forma de uma planta, por exemplo, um inseto, passa essa informação através ou por meio desse sistema. Esse impulso nervoso é transmitido pelo axônio de forma elétrica, e nós vamos ver mais adiante esse detalhe dessa transmissão, e depois chega na extremidade de um neurônio, na ligação com outro neurônio, essa informação passa na sinapse por meio de substâncias químicas, que são chamadas de neurotransmissores. Então, a transmissão do impulso nervoso no sistema nervoso dos insetos se dá por meio de transmissão química, elétrica e química novamente. Então, assim se dá a transmissão entre neurônios. Então, a transmissão do impulso nervoso, que é química, elétrica e química, está detalhado no seu aspecto químico nessa outra figura, que mostra a junção entre dois neurônios e a passagem da informação entre esses neurônios, na fenda sináptica, se dá por neurotransmissores. O principal neurotransmissor é a acetilcolina. E aqui está o detalhe dessa figura, mostrando no número 1 lá o início da transmissão e o detalhe no número 2 entre os dois neurônios. Ou seja, a substância química ou o neurotransmissor é produzido pelo neurônio pré-sináptico, é jogada na fenda sináptica e acopla no neurônio pós-sináptico. Nas fendas sinápticas da junção neurônio-neurônio, o neurotransmissor é a acetilcolina. Já nas fendas que juntam um neurônio pré-sináptico e um neurônio muscular, é outro neurotransmissor, que é o GABA. Então é importante destacar que
do ponto de vista aplicado, há muitos inseticidas que atuam nessa transmissão, ou seja, são inseticidas que interferem nas relações desses neurotransmissores e muitas vezes colapsam essa transmissão. Por isso são inseticidas, ou seja, levam o inseto à morte por colapsarem essa transmissão neurônio-neurônio ou neurônio-músculo. Nós vamos falar ao final dessa aula sobre esses inseticidas que têm aplicação prática na agronomia. Dentre as aplicações práticas do entendimento do sistema nervoso dos insetos e principalmente da transmissão do impulso elétrico, é que muitos inseticidas atuam nessas fases, ou seja, na transmissão do impulso. Esse slide que está aqui nos demonstra a transmissão do impulso nervoso esquematicamente, a entrada de sódio na célula, no axônio, e a saída de potássio. E ali no meio desse slide aparece, então, moduladores dos canais de sódio. Então, é um grupo de inseticidas que atua interferindo no tempo de abertura dos canais de sódio, permitindo que entre mais sódio no axônio e, portanto, o potencial elétrico desse axônio fica mais elevado. Esse efeito na transmissão do impulso, na parte elétrica da transmissão do impulso nervoso, leva ao colapso desse sistema por hiperexcitação e logo em seguida à morte dos insetos. Outra aplicação prática da transmissão axônica do impulso nervoso diz respeito, então, ao efeito daqueles bloqueadores dos canais de sódio. Então, são produtos que interferem tampando a entrada de sódio no axônio e não permitindo que se eleve o potencial, impedindo a transmissão. Então, por exemplo, esses são produtos que inviabilizam a elevação do potencial e acabam tendo um efeito de paralisia, ou causando um efeito de paralisia no inseto e levando o inseto à morte por paralisia. Portanto, são produtos comerciais à base de indoxacarb, como por exemplo o Avatar. Há outros grupos de inseticidas que têm efeito já na transmissão sináptica. A transmissão sináptica é aquela parte então da transmissão que é baseada em neurotransmissores. Os neurotransmissores são diferentes, de diferentes tipos, aqueles que atuam na transmissão neurônio-neurônio ou na transmissão neurônio-músculo. Aqui nós temos um exemplo de uma aplicação prática de efeito de um inseticida na transmissão sináptica. São inseticidas agonistas da acetilcolina. Lembrando que o neurotransmissor presente nessa conexão entre neurônios é a acetilcolina. Existem produtos que simulam a ação desse neurotransmissor e por isso eles são considerados inseticidas, ou seja, eles transmitem um impulso nervoso e não são degradados pela acetilcolinesterase, assim funcionando como um inseticida, ou seja, colapsando a transmissão, transmitindo continuamente o impulso nervoso e levando o inseto à morte. Outra aplicação da transmissão do impulso nervoso diz respeito à transmissão sistema nervoso-sistema muscular. Existem inseticidas que atuam nessa junção. Um desses grupos são as diamidas. Esses inseticidas, então, causam um desbalanço da quantidade de cálcio nessa transmissão e levam o inseto primeiro a uma paralisia e depois o inseto à morte. Então, são produtos, nós vimos casos de produtos que têm efeito no sistema, na parte elétrica do sistema da transmissão do impulso nervoso, na parte dos neurotransmissores dessa transmissão e depois na transmissão do sinal entre sistema nervoso e sistema muscular. Portanto, para encerrar a anatomia interna e fisiologia dos insetos, existem ainda dois sistemas importantes. Um deles é o sistema muscular do inseto, ou seja, aquele sistema que permite os movimentos do inseto. Então, o sistema muscular, nós já falamos que tem inseticidas que atuam sobre ele e ele está mais detalhado no livro que nós em seguida vamos falar. E além disso, o sistema glandular, que nós longamente já falamos da ação dos hormônios sobre a vida dos insetos e sobre a muda e metamorfose e também está mais detalhado no nosso texto. Portanto, sistema muscular e sistema glandular encerram a parte de anatomia interna e fisiologia dos insetos. Todos esses conteúdos estão no capítulo 5 do Entomologia Agrícola. Nos encontramos na próxima aula.